Oi, gente, tudo bem por aí? Êxodo, capítulo 14. Ontem nós lemos o 13, foi muito legal. O Senhor falou muito com a gente que Ele às vezes carrega a gente pelo caminho mais difícil, mais longo, porque Ele tem medo da gente voltar atrás. Às vezes a gente está passando por um momento de dificuldade e acha que o Senhor não está olhando para nós e na verdade Ele está, né? Ele está nos levando pelo caminho mais longo, porque Ele está zelando por nós, porque ele sabe, Ele nos conhece. Ele sabe que a qualquer momento a gente volta atrás, qualquer coisa a gente já larga as calças e sai correndo. Então Ele faz as coisas do jeito dele, né? Ele levou os israelitas pelo caminho mais longo porque estava com medo deles voltarem para trás. No final de tudo, sempre está tudo certo. Se não deu certo ainda é porque não está no final. 14. Hoje nós vamos ler uma coisa muito milagrosa, o Mar Vermelho. Muita gente já conhece essa história, né? Agora vamos ler exatamente o que está escrito na Bíblia, do jeito que está escrito na Bíblia. O Senhor Deus disse a Moisés: diga aos israelitas que voltem e acampem em frente ao Pi-Hahirote, entre Migdol e o Mar Vermelho, perto de Baal-Zephon. O Senhor deu a localização exata, perto dali, perto daqui, bem certinho onde ele queria que o povo acampasse. E assim o rei do Egito vai pensar que os israelitas estão andando sem rumo, perdidos pelo deserto. Eu farei com que o rei continue teimoso e ele persiga vocês. Olha só, o Senhor revela até isso. Então eu derrotarei o rei e o seu exército, mostrando assim o meu poder. E os egípcios ficarão sabendo que eu sou Deus, o Senhor. Olha que coisa mais linda. E os israelitas obedecerão. Então ele estava fazendo mais uma coisa para as pessoas perceberem que ele é Deus. O Senhor fica o tempo todo nos falando, nos mostrando, usando pessoas ao nosso redor, para a gente perceber Deus na nossa vida, na nossa história, e às vezes a gente está ali boca aberta, né, songando, não está percebendo nada. O Senhor está abrindo o Mar Vermelho, o Senhor está transformando cabo de vassoura em cobra, o Senhor está fazendo mil coisas e a gente está ali sem perceber, né? Que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, que a gente possa perceber as bênçãos do Senhor. E ele está revelando aqui que ele está endurecendo o coração do rei, o rei vai seguir vocês, o rei está teimoso, o rei vai fazer isso, fazer aquilo outro, para provar que eu sou Deus, o Senhor. E os israelitas me obedeceram. Quando contaram ao rei do Egito que os israelitas tinham fugido, ele e os seus funcionários mudaram de ideia e disseram: vejam só o que fizemos. Deixamos que os nossos escravos, os israelitas, fugissem de nós. É como se tivesse caído uma ficha assim nele, né? Meu Deus, o que a gente fez? Como assim? A gente perdeu todos os escravos. Como a gente é bobo desse jeito, eles esqueceram tudo que eles passaram com as pragas, toda a morte, toda a destruição que aquelas pragas causaram. Ele só pensou nos escravos, né? Perdemos nossos escravos, e agora? O que a gente vai fazer? Versículo 6. Então o rei mandou preparar o seu carro de guerra, o seu exército. Ele saiu com todos os carros de guerra, incluindo 600 melhores carros de guerra daquela época, do rei daquela época. Meu Deus. O Senhor fez com que Faraó, o rei do Egito, continuasse teimando, e ele foi atrás dos israelitas. E estavam saindo de maneira vitoriosa. Os egípcios, com todos os seus cavalos, carros de guerra e cavaleiros, saíram atrás dos israelitas e alcançaram onde eles estavam acampados, à beira do Rio Vermelho, do Mar Vermelho, perto de Pi-Hahirote e Baal-Zephon. Quando os israelitas viram o rei e o seu exército marchando contra eles, eles ficaram apavorados. Gritaram pedindo ajuda. Imagine qualquer pessoa que vê essa multidão se aproximando, eles estão ali reféns dessa situação. Eles gritaram pedindo ajuda de Deus, o Senhor. E disseram a Moisés: será que não havia sepultura suficiente no Egito? Por que você nos trouxe para morrer aqui no deserto?
Veja só o que você fez nos tirando do Egito, culpando, né? Culpando Moisés. Coitado Moisés. Moisés é uma pessoa que sofreu acusação, né? Injusta. O que foi que lhe disseram, que dissemos no Egito? Pedimos que nos deixasse em paz, trabalhando como escravos para os egípcios. Olha esta situação. Eles estão reclamando porque Moisés tirou eles lá do Egito. Tirou eles da escravidão, eles eram escravos, eles estavam sofrendo com fardos pesados, nem a palha eles davam mais, eles tinham que fazer os tijolos por conta deles, todo o mesmo processo, tudo com mais trabalho, comiam alho, cebola, melões, e eles estavam reclamando com Moisés. Por que você não deixou a gente ir lá sendo escravo? Você foi se meter na nossa vida? É mais ou menos isso. Veja o que você fez nos tirando do Egito. Nós te dissemos lá, o que foi que a gente te disse? Nos deixe em paz, trabalhando como um escravo dos egípcios, pois é melhor ser escravo dos egípcios do que morrer aqui no deserto. Porém Moisés respondeu, não tenham medo, fiquem firmes e vocês verão o que o Senhor vai salvá-los hoje. Peraí, vamos ler de novo. Moisés com toda calma, Moisés tem uma cara de ser uma pessoa melancólica ou fleumática, talvez fleumática, né? Ele fala, não tenham medo, fiquem firmes e vocês verão que o Senhor vai salvá-los hoje. Ele tinha uma fé inabalável também, né? Nunca mais vocês vão ver esses egípcios. Vocês não terão de fazer nada. O Senhor lutará por vocês. Aleluias, glória a Deus. Vocês não têm que fazer nada, o Senhor lutará por vocês. Esse versículo é um versículo muito forte quando você está passando por uma guerra, um problema, uma dificuldade, você quer vingança, você está babando querendo vingança por alguma coisa, alguma maldade que alguém fez com você. Aí o Senhor fala para você, não tenha medo, fique firme, você vai ver o livramento. Vocês não terão que fazer nada, é o Senhor que lutará por vocês, é Deus que luta por nós. A nossa vingança é pobre, é fraca, é pouca, perto do que o Senhor pode fazer por nós se a gente ficar só quietinho, só ali, ó, Senhor, faça por mim, orando, pedindo a Deus que faça, que trabalhe, Senhor, tu me vês. Eu vivi isso, gente, eu vivi isso, eu sei o que é isso aqui. Senhor lutará por vocês. Acredite nisso, o Senhor vai lutar por vocês. Tudo que você está passando, toda essa intriga, essa fofoca, essa confusão que está na sua vida, seja em qual âmbito for, o Senhor lutará por vocês. Repete dentro do seu coração, o Senhor lutará por mim. O Senhor lutará por mim. Tome posse da promessa que era para os israelitas daquela época, mas a gente pode tomar posse também. Porque a gente sabe que o Senhor luta por nós. O Senhor não mandou Jesus, o Filho único dele, à toa aqui. O Senhor nos ama, Ele luta por nós. O Senhor disse a Moisés, por que vocês estão me pedindo ajuda? Diga ao povo que marche. Levante o bastão e estenda sobre o mar. A água se dividirá e os israelitas poderão passar em terra seca pelo meio do mar. Eu farei com que os egípcios fiquem ainda mais teimosos, e eles entrarão no mar atrás dos israelitas, e eu ficarei famoso quando derrotar o rei do Egito e todo o seu exército, e os seus carros de guerra e os seus cavalheiros. Quando eu derrotar os egípcios, eles saberão que eu sou Deus, o Senhor. O Senhor tem que fazer umas coisas muito radical para a gente acreditar, né? Às vezes o milagre da vida parece tão comum pra gente, que a gente acorda todo dia, que a gente nem dá valor, mas daí ele tem que fazer uma coisa, uma quase morte, um troço assim, um livramento gigantesco para você entender o valor da vida. Aqui é a mesma coisa, tem que fazer uma coisa escandalosamente milagrosa para a pessoa entender que Ele é o Senhor, Ele é o Deus. Esses versículos aqui me lembram um hino que a gente cantava na igreja lá de Barcelona, na Serra do Espírito Santo, que cantava exatamente essa partezinha aqui. Lá vem Faraó, Faraó morreu, quem chegará primeiro? Faraó, Deus.
A música todinha canta essa parte aqui, é muito bonitinha. Eu não vou ficar cantando pra vocês não, tá? Eu cantava muito quando era podcast sem imagem. Com imagem é demais pra mim. Mas procurem esse hino, é bem legal. Fala da travessia ali do Mar Vermelho, é muito bonito esse hino. E todo o exército, os carros de guerra, os cavaleiros, vocês saberão que eu sou Deus. Então o anjo de Deus, que ia na frente dos israelitas com as nuvens, com essa coisa de fogo do ano de ontem, né, que eu li, mudou de lugar e passou para trás deles. Eles iam na frente com a torre, com a coluna de nuvens de dia e de fogo à noite, né, para esquentar e para dar sombra. E agora os anjos mudaram, foram para trás dos israelitas. E também a coluna de nuvem saiu da frente deles e foi para trás, ficando entre os egípcios e os israelitas. A nuvem era escura para os egípcios, porém iluminava o povo de Israel. Glória a Deus, olha que coisa mais linda. A nuvem era escura para os egípcios, as coisas parecem escuras para os outros, mas para nós é claridade, para nós é bênção, a gente entende o lado espiritual das coisas porque a gente está ligadinho com Jesus e Ele nos revela, né? Assim, durante a noite inteira, o exército egípcio não conseguiu chegar perto dos israelitas, porque as nuvens ofuscavam o olhar deles, né? Moisés estendeu a mão sobre o mar, e Deus, o Senhor, com um vento leste muito forte, fez com que o mar recuasse. A gente fala que o mar abre, na verdade ele recua. Ele não abre assim, ele recua. Você entende a diferença? A gente vê, o mar se abriu. Abrir é assim, abrir. Mas ele não abriu, ele recuou. Ele se expandiu, ele abriu assim, ele recuou. E daí ficou um espaço grande, né, no meio. O vento soprou a noite inteira e fez o mar virar terra seca. As águas foram divididas e os israelitas passaram pelo mar em terra seca. As muralhas de água dos dois lados eram muralhas altas de água, muralhas de água. E os egípcios os perseguiram e foram atrás deles até o meio do mar, com todos os seus cavalos, seus carros de guerra e todos os seus cavalheiros. E logo antes do amanhecer, da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor olhou para o exército dos egípcios e fez com que eles ficassem apavorados. Eles até foram atrás do povo de Israel naquelas muralhas de água. A terra estava, o mar abriu assim, né, expandiu, subiu e eles passaram ali. Daí eles, com raiva, com ódio, foram atrás. Quando chegou lá no meio, que já estava quase amanhecendo, eles se desesperaram. Eles, o que está acontecendo? O milagre de Deus na nossa vida apavora as pessoas. Apavora. Como assim? Como assim ela restaurou o casamento dela? Como assim ela teve um filho? Como assim ela arrumou um emprego de sonhos? Como assim? Como assim? Assim. Somos a menina dos olhos do Senhor. Ele cuida dos mínimos detalhes, do seu mínimo desejo, do seu desejo de comer um pão com manteiga. O Senhor realiza. Ele usa as pessoas para realizar os pequenos e os enormes desejos do seu coração quando você está assim, dando para ele as primícias. Os carros de guerra andavam com dificuldade. Peraí. Eu estou conversando, já me perco. Logo ao amanhecer, o Senhor olhou para o exército dos egípcios e fez com que eles ficassem apavorados. Versículo 25, para quem acompanha aí. Os carros de guerra andavam com grande dificuldade, pois Deus fez com que as rodas ficassem atoladas. Os egípcios passaram de boa, mas o pessoal que está querendo pegar a bênção junto ali, as rodas deles ficam tudo atolado. Então os egípcios disseram, vamos fugir dos israelitas. O Senhor Deus está lutando a favor deles e contra nós. Eles confessaram. O Senhor está lutando a favor deles e contra nós. Então o Senhor Deus disse a Moisés, estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem e cubram os egípcios. Estenda a mão. Olha, eu sempre achei que era o bastão. Nunca tinha observado que é a mão.
estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem e cubram os egípcios, os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. E Moisés estendeu a mão sobre o mar, e quando amanheceu, o mar voltou ao normal, e os egípcios tentaram escapar das águas, porém o Senhor os jogou dentro do mar. As águas voltaram e cobriram os carros de guerra, os cavaleiros e todo o exército egípcio que havia perseguido os israelitas no mar. E não sobrou nenhum egípcio com vida. Todos morreram. Mas os israelitas atravessaram o mar em terra seca, com muralhas de água dos dois lados. Oh, glória a Deus! Nós passamos por lutas, dificuldades, irritação, raiva nessa vida. Mas também vemos grandes milagres, vemos grandes muralhas se abrindo para a gente passar em terra seca. Oh, aleluia! Glória a Deus! Toda vez que você senta na sua mesa que tem comida, é uma grande bênção que você está recebendo, porque tem muita gente que não tem comida. Toda vez que você coloca uma roupa, você está quentinho ou está refrescando por um ar-condicionado, todas as vezes você está recebendo a bênção e você tem que agradecer. Por isso que é tão fácil agradecer. As pequenas coisas, por ter um óculos para enxergar melhor, por ter um cabelo para cobrir sua cabeça, por ter dente para poder comer. A gente tem muita coisa para agradecer, muita coisa para agradecer. As águas voltaram, cobriram tudo e não sobrou nenhum egípcio com vida. Mas os israelitas atravessaram o mar em terra seca com as muralhas de água dos dois lados. E naquele dia o Senhor salvou o povo de Israel dos egípcios. E os israelitas os viram mortos na praia. Eles viram os corpos, é muito corpo, né? Só de carro especial tinha 600 mil. Eles viram o corpo na praia. Quando viram o poder com que o Senhor havia derrotado os egípcios, os israelitas os temeram e creram em Deus, o Senhor, e no seu servo Moisés. Só depois de toda essa coisa enorme é que eles acreditaram, de verdade, né? Pelo menos até aqui no final do capítulo 14. Eles viram os corpos ali, né, dos israelitas, o rei, todo mundo morto, e temeram e creram tanto no Senhor quanto no servo Moisés. Perceberam que Moisés realmente era um homem separado, ungido para guiar aquele povo, né? Todos nós temos um povo, vocês sabiam disso? Todos nós temos um povo, todos nós temos uma missão aqui. Por isso que estamos aqui. Fomos escolhidos a dedo para estar aqui. Então, que você, nesse dia, encontre seu povo, encontre a sua missão de vida. Com certeza, a sua missão, a sua identidade é filha de Deus, é filho do Senhor. E toda vez que você for falar alguma coisa que atacar, que atingir o coração de alguém, você vai agregar, você vai trazer o seu povo. Você vai cumprir a sua missão. Vocês que estão me ouvindo até o final de todos esses posts, todos esses vídeos, vocês são meu povo. E eu quero, em nome de Jesus, poder guiar vocês por terra seca, dentro do Mar Vermelho. Tudo que eu puder fazer para fazer o certo, eu farei. Um beijão para você e até amanhã. E mais uma vez, obrigado por me acompanhar. É muito bom ter a sua companhia aqui. Beijão no coração.